A luz em Berlim já não nascia como antes. Não havia aurora, apenas um cinza difuso que se infiltrava entre prédios destruídos, como se o próprio céu tivesse desistido de iluminar o que restava. O som vinha primeiro, sempre o som. Um trovão distante que nunca cessava completamente, como um coração doente batendo sob a terra. Artilharia. Passos pesados da história se aproximando. Dentro de um bunker enterrado sob concreto e desespero, o ar era espesso. Cheirava a metal, suor antigo e fumaça filtrada por paredes que já não protegiam mais nada além da ilusão de controle. Mapas cobriam as mesas, linhas vermelhas, setas, círculos, tentativas desesperadas de dar forma a algo que já havia se tornado inevitável. Os homens ali não eram soldados comuns, eram generais, arquitetos de campanhas que haviam atravessado continentes, estrategistas que haviam redesenhado fronteiras com canetas e sangue. Mas agora estavam em silêncio. Não o silêncio da disciplina, o silêncio da compreensão. Do lado de fora, Berlim ardia em fragmentos, ruas transformadas em crateras, fachadas abertas como feridas, o vento carregando cinzas que já não pertenciam apenas à cidade, pertenciam a tudo que ela representava. O Reich, que prometia durar 1000 anos, estava sendo reduzido a dias, a horas. Um rádio estalava em algum canto da sala, vozes cortadas, pedidos de reforço que nunca chegariam, unidades que deixavam de responder. Cada mensagem era um eco de algo que já não existia mais. Mesmo assim, ninguém desligava. Porque desligar significava aceitar. E aceitar ainda era proibido. Os olhos percorriam os mapas, mas já não buscavam soluções. Buscavam justificativas. Um erro de cálculo, uma unidade atrasada, uma chance mínima de reversão. Qualquer coisa que mantivesse viva a ideia de que ainda havia guerra a ser lutada. Mas não havia. E todos sabiam. Um dos generais, mãos apoiadas na mesa, observava uma linha vermelha que atravessava o coração da cidade. Aquilo não era mais uma linha, era um veredito. Ele respirava devagar, como se cada inspiração fosse uma decisão. Ao fundo, uma lâmpada tremulava. A eletricidade já falhava, como tudo o resto. O som de passos ecoou pelo corredor estreito que levava à sala. Não eram passos apressados. Não eram passos de urgência. Eram passos de alguém que já havia entendido. A porta se abriu sem cerimônia. Nenhum olhar se voltou imediatamente. Não por desrespeito, mas porque todos sabiam o que viria antes mesmo de ouvir. O homem entrou, carregando relatórios que já não tinham valor estratégico, apenas peso emocional. Ele os colocou sobre a mesa, lentamente, como se o gesto em si tivesse importância. Ninguém perguntou, porque ninguém precisava. O mundo lá fora estava dizendo tudo. Os soviéticos avançavam rua por rua, casa por casa, transformando cada metro em um campo de batalha. Não havia mais linhas defensivas organizadas, apenas resistência fragmentada, homens lutando por instinto, por medo, por honra, ou por não saberem o que mais fazer. A guerra havia deixado de ser uma estratégia, havia se tornado um reflexo. Dentro do bunker, o tempo parecia diferente. Não seguia horas, mas decisões não tomadas. Cada minuto era uma extensão artificial de algo que já havia terminado. Um dos oficiais mais jovens, ainda com vestígios de crença nos olhos, apontou para uma posição no mapa. Falou de uma possível contraofensiva. Palavras como reorganização, resistência, última linha ecoaram pela sala. Ninguém o interrompeu, mas também ninguém respondeu, porque todos ali já haviam feito aquele cálculo, em silêncio, e o resultado era sempre o mesmo: 0.
O som de uma explosão mais próxima fez o teto vibrar levemente. Poeira caiu como neve fina sobre os papéis. Por um instante, ninguém se moveu. Era como se até o corpo estivesse aprendendo a aceitar. Um general mais velho, rosto marcado não apenas pela idade, mas por decisões acumuladas, fechou os olhos por alguns segundos. Não em oração, não em busca de resposta, mas como quem finalmente para de resistir ao inevitável. Quando os abriu novamente, não havia mais dúvida. Ele olhou ao redor da sala. Não como superior, não como comandante, mas como testemunha. E naquele olhar, algo mudou. Não foi um gesto dramático. Não houve gritos, não houve colapso. Foi menor e, por isso, mais definitivo. Ele soltou o ar lentamente e disse: acabou. A palavra não ecoou. Não precisava. Ela caiu na sala como uma sentença já conhecida, apenas nunca pronunciada. Ninguém reagiu imediatamente, porque, de certa forma, todos já haviam dito aquilo dentro de si. Mas ouvir em voz alta tornava real. E o real não podia mais ser ignorado. Os mapas sobre a mesa perderam o sentido naquele instante. As linhas deixaram de ser estratégias e passaram a ser memórias. Cada marca ali representava não uma possibilidade, mas algo que já havia sido perdido. O rádio continuava a estalar. Pedidos, ordens, silêncio. Mas agora ninguém anotava. Ninguém planejava, porque não havia mais o que planejar. Um outro general, conhecido por sua rigidez, por sua fé inabalável na vitória, permaneceu imóvel por alguns segundos a mais. Seus dedos ainda pressionavam a mesa como se o corpo se recusasse a acompanhar o que a mente já sabia. Então, lentamente, ele recuou. Não fisicamente, mas internamente. Era o som invisível de uma crença quebrando. Lá fora, o céu continuava pesado. O som da guerra não cessava. Mas agora parecia distante, como se já pertencesse a outro tempo. Dentro daquele bunker, a guerra havia terminado antes. Não oficialmente. Não para o mundo. Mas para aqueles homens, sim. E isso era tudo. O que se seguiu não foi alívio. Foi algo mais complexo. Um vazio. Porque durante anos, tudo havia girado em torno daquele conflito. Decisões, identidades, propósitos. Tudo moldado pela ideia de vitória. E agora, sem ela, restava apenas o peso do que foi feito em seu nome. Um dos oficiais sentou-se lentamente. Não por cansaço físico, mas porque já não havia mais motivo para permanecer de pé. Outro retirou os olhos, esfregando os olhos como se pudesse apagar as imagens que insistiam em permanecer. Ninguém falava, porque não havia mais linguagem suficiente para aquele momento. O fim não chega com explicações, chega com silêncio. E então, algo ainda mais profundo aconteceu. Eles começaram a entender, não apenas que haviam perdido, mas o que aquilo significava. As cidades, os homens, as escolhas, tudo convergia para aquele instante. Não como um erro isolado, mas como uma sequência inevitável de decisões humanas. Orgulho, medo, ambição, cegueira. A guerra, naquele momento, deixou de ser um evento histórico e se tornou um espelho. Lá fora, Berlim continuava a cair. Cada rua tomada era mais um pedaço de um mundo que desaparecia. Mas dentro daquele bunker, a queda já estava completa. Nenhuma ordem final poderia mudar isso. Nenhuma resistência poderia reverter, porque a verdadeira linha havia sido cruzada ali dentro, quando aceitaram. O rádio, ainda ligado, transmitia uma última mensagem fragmentada. Alguém pedindo instruções,
alguém esperando por uma liderança que já não existia mais. Um dos generais olhou para o aparelho por alguns segundos. E então, desligou. O som cessou, e com ele, algo mais. A ilusão. O silêncio que se seguiu não era vazio, era definitivo, como neve cobrindo um campo de batalha após o último tiro. E naquele silêncio, pela primeira vez em anos, não havia guerra, apenas o que restou dela. E isso era tudo.